Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos concluir aqueles vídeos sobre os sacramentos, né, Wanda? Ficou faltando só a unção dos enfermos. E para falar sobre esse sacramento, nós vamos fazer a leitura da carta de Tiago, capítulo 5, né, Wanda? Sim. 5, versículo 14 e 15. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará e, se tiver pecados, será perdoado. Então, Também o que é a no nossa... Catecismo 1510 se repete essa parte do Evangelho para que possa se confirmar a unção dos enfermos. Então, e qualquer pessoa pode receber a unção dos enfermos? Desde que seja batizado e professem a fé católica dos apóstolos. Mas quando é que a pessoa busca assim o padre? Por que a pessoa chega... Até que o único ministro que pode dar unção dos enfermos é o padre. Leigo não, nem diácono, só o sacerdote, padre ou bispo. Então, e como é que se faz? Em estado grave de saúde? Isso, estado grave então... de saúde, né, risco de morte, vai fazer uma cirurgia que coloca em risco, pode pedir à igreja a unção dos enfermos. Como é feito o rito? É através de quê? Água? Tem o rito da igreja, com a imposição de mão do sacerdote, e se usa um óleo santo, ungido pelo bispo, para que o doente se fortaleça, se for vontade de Deus, fica curado. Recupere, né? Você Sim. recupere. E se não for da vontade de Deus, né? Aí sigamos o nosso caminho. E Nós também estamos perdoa nesse caminho. Perdoa os pecados. Por exemplo, a pessoa não está consciente ou a pessoa não consegue falar. Se ela está arrependida dos pecados, serão perdoados pelo sacramento, tá? Não são dos enfermos. Porque se a pessoa fez uma cirurgia e de repente está num CTI, não tem condições de falar, mas o padre foi chamado pela família, porque o doente é católico, batizado, o padre vai lá e ministra o sacramento. Ministra o sacramento. Isso é um sacramento de auxílio, de muito auxílio. Eu posso até dizer para vocês que acompanhei durante muito tempo o sacerdote para fazer visita aos doentes e vi por vezes o sacramento ser ministrado, né, ser dado, e a pessoa tem logo uma mudança, ela melhora. A ação do Espírito Santo de Deus sobre aquela pessoa é visível. O padre ele costuma ungir as palmas das mãos da pessoa com óleo santo, depois une as duas mãos, né, a testa. É um sacramento muito bonito de se ver, né, de ver o padre fazendo, né, dando esse sacramento. E eu digo a vocês, meus irmãos, a visita aos doentes é de extrema importância. Mesmo que a pessoa não esteja assim num estado grave de saúde, né? Mas que esteja lá sozinho, como é difícil ver uma pessoa que não recebe visitas ou que não tem ninguém. Muitas pessoas não têm ninguém, não tem um parente. Às vezes é sozinho no município, vem para trabalhar, acaba ficando doente e não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar. Como é importante fazer uma visita, mas respeitar aquela pessoa que está ali, procurar conversar, levar a palavra de Deus, escutar. A pessoa precisa ser escutada.
Aqui é uma comunidade pequena, né, Isabela? Mas quando você estava à frente da Pastoral da Saúde, quantos doentes você visitava? O quê? Doentes acamados em casa? Muitos mesmo. Mais de 100? Ah, sim. Uma comunidade pequena, mais de 100 pessoas acamadas em casa, necessitando da visita da igreja. Católicos que precisam que a igreja vá até eles. E a igreja não é só o padre. A igreja somos nós, todos nós batizados como sacerdotes, somos igreja. Então precisamos fazer essa visita. Estamos agora na época do Advento, esperando a vinda do Senhor para festejar o seu nascimento. E nós devemos fazer como Nossa Senhora fez. A penitência, visitar o doente. Que saiu, depois que ela recebeu a visita do anjo Gabriel, ela não foi até a sua prima Isabel para visitar, ficou com ela tanto tempo até ela ter o seu filho, Isabel ter o filho, e durante 3 meses, né, que ela ficou com a Isabel. Então, nós temos também que fazer isso, ver que o teu irmão, às vezes, o que está aí do teu lado, ele precisa de uma visita. Você reparar se ele tem muito tempo que você não vê. Às vezes não é só visitar. Às vezes, hoje a tecnologia nos dá tanta facilidade, né, de você poder fazer uma ligação de vídeo, uma ligação normal, perguntar como a pessoa está. Faz bem para a alma. A pessoa ser lembrada. Isso é de extrema importância. Domingo eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo essa semana. Domingo fui à missa e passei mal. Uma gripe forte que nós pegamos, Evandro passou para mim, e durante a homilia eu me senti mal e tive que sair da igreja. Saí, Evandro me trouxe para casa, porque eu não consegui ficar, não ficava nem sentada. Então, eu na minha fragilidade, né, doente, o padre teve a caridade, percebeu, né, que eu havia passado mal, conversou com o ministro e o ministro se prontificou a vir trazer a Eucaristia para mim. Gente, eu vou testemunhar isso para vocês com toda a pureza do meu coração. Eu estava aqui muito mal, o ministro viu, e depois que eu recebi Jesus, meu corpo se encheu de energia, eu me senti revigorada, me senti fortalecida. Como é importante receber Cristo e ter essa confiança que Ele para nós é remédio, Ele é escudo, Ele é cura, Ele é fortaleza, proteção, e Ele faz moradia nos corações que o recebem crentes, acreditando que estão recebendo não um pedaço de pão, mas o próprio Cristo. E assim eu recebi domingo. Graças a Deus, eu senti a diferença em mim. E hoje, graças a Deus, pude voltar à igreja e sentir novamente isso. Estava já nesse finalzinho dessa gripe, mas ainda me sentindo um pouco frágil, e ao receber Cristo, como é diferente. Quantas vezes a gente vai na igreja, né, Evandro? Chega desanimado, chega às vezes aborrecido, preocupado, vem carregado, né? Vem cheio de mochilas, né? Cheio de cacarecos pendurados na gente, que a gente vem carregando de preocupações, coisas que a gente nem pode resolver. E aí parece que a gente deixa tudo lá na igreja. É como se a gente fosse tirando aqueles pezinhos todos da gente, e quando a gente sai, que a gente levanta dali, nós somos
novas criaturas. Mateus 11, carrega o seu fardo que é leve. O fardo de Jesus é leve, ele nos ajuda. Podemos estar cansados, mas quando a gente toma sobre nós o seu fardo, né? O seu jugo, é leve. Ele quer estar conosco, ele faz questão. Então, como o tema era esse, né? Unção dos enfermos, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Testemunhar o que Jesus fez comigo na questão da Eucaristia, de eu estar doente, como ele se manifestou dessa forma maravilhosa. E Jesus falou, né, quando estava julgando, eu estive doente e foste me visitar. Então, visitar um doente é visitar o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso que eu ia falar também. A segunda coisa que eu gostaria de deixar para vocês, a experiência que eu tive de anos na Pastoral da Saúde, que não fez bem só para as pessoas que eu fiz a visita, não. Na maioria das vezes fez bem para mim, porque a gente faz a visita ao próprio Cristo, como você falou. E nós vemos cada história, cada realidade que transforma as nossas vidas, nos faz refletir, faz repensar, reavaliar, e com isso nós vamos mudando, nós vamos passando por essa temperagem, né? Desse fogo que queima, mas para nos moldar. E como foi bom, como foi importante. Então, faça essa experiência também, de buscar a Deus, tanto num doente, numa visita, numa pessoa que está afastada da igreja, mas que está decepcionada, ou que está entristecida, ou está depressiva, e que precisa da tua palavra. Faça essa experiência, seja ligando, seja numa chamadinha de vídeo, vá pessoalmente, mas não deixe de ir. Faça do Natal dessa pessoa um renascer de Jesus na vida dela e na sua também. Eu lembrei aqui, Isabela, de um senhor cadeirante que a gente passou a visitar, né, o trabalhador da última hora. Às vezes a pessoa doente só está esperando a igreja chegar para ir para o céu. Verdade. Esse senhor estava lá, morando sozinho, aí veio não católicos tentar tirar ele de Cristo e nos chamaram, olha, tem um senhor lá que precisa da visita da igreja. E ele recebeu a catequese para poder comungar. Ele recebeu primeiro o padre, a visita do padre. Sim. E com toda alegria, ele dizendo ser católico, eu sou católico, só que eu não era daqui do nosso município, eu sou de outro estado, e aqui eu não estava conseguindo ir à igreja porque ele perdeu as duas pernas, né? E depois da visita do padre foi indicada a catequese a ele. Sim, recebeu a catequese, houve uma missa na casa dele, ele recebeu a primeira Eucaristia em comunhão com Cristo, logo depois ele partiu para a casa do Pai. Então, a misericórdia de Deus, a igreja foi até ele. Né? Então, às vezes a sua visita vai levar um irmão para o céu. Você falando disso, eu lembrei de outra situação. A situação de um senhor que a esposa dele tinha ficado doente antes dele, e eles receberam a visita de pessoas não católicas e foi feito algumas reuniões lá, tal, e a esposa dele veio a falecer. E aí nós fomos indicados para ir lá fazer visita a ele, porque ele era católico, embora tenha tido essas visitas na casa dele. E aí quando nós chegamos lá, ele nos perguntou o que nós iríamos querer
porque nós falamos que íamos voltar toda semana. E aí ele nos perguntou, mas vocês vão querer o quê? Vai custar quanto? Vocês virem aqui. E a gente falou, não, nós não cobramos, nós viemos aqui para fazer visita ao Senhor, para conversar, para rezar. Aí perguntamos se poderíamos vir, continuar indo, né? E ele nos aceitou. Foi um caso também onde ele não tinha a primeira Eucaristia, foi feita uma missa na casa dele, ele recebeu a primeira Eucaristia, ele estava com um câncer e já era um câncer terminal e com a graça de Deus ele partiu, mas dentro de todos os sacramentos, com a confissão, com a primeira Eucaristia, recebendo as visitas, então partiu em Cristo Jesus. Se cumpre o Evangelho de São João, capítulo 10, Jesus falou, nenhuma ovelha escapa das minhas mãos. Então, aquelas desgarradas, se são de Cristo, vão voltar. Nem que a igreja tenha que cumprir o Evangelho, ide atrás da ovelha perdida. Nós mesmos éramos ovelhas Sim. desgarradas, né? Há uns anos atrás nós não éramos católicos por sermos batizados, mas estávamos afastados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não esquece nunca dos seus filhos. Ele sempre os atrai. Usa a doença de um para nos trazer de volta para a igreja. E foi através, né, da vinda aqui para o nosso município que nós nos convertemos. Meu pai estava doente e eu busquei a igreja e com isso não saí mais. Graças a Deus. Eu com isso levei o marido, os filhos. O Evandro não tinha a primeira Eucaristia. Graças a Deus fez. E como o Evandro costuma dizer, a quem muito é perdoado, muito amor se tem, né? Como você diz? Que a pessoa tem muito amor, porque muito recebeu de perdão. Jesus falou, a quem muito é perdoado, muito amor tem para dar. Então. A quem pouco é perdoado, demonstra pouco amor. Então, nós fomos muito perdoados, Deus teve muita misericórdia de nós e tem até hoje, né? Sempre, a cada dia, Ele nos mostra o seu amor. Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, Ele se manifesta no dia a dia. Então, meus irmãos, esse vídeo ficou um pouquinho longo e é mais assim até para um testemunho para vocês conhecerem um pouquinho da gente e para saber que Deus nunca desiste da gente. A gente é que às vezes desiste dele. E Ele está sempre nos esperando para que a gente volte para sua casa e para que a gente faça aquilo que Ele deseja de nós. Que sejamos também Cristo na vida dos outros. Tenhamos compaixão e misericórdia. Por quê? Nada mudou. Nada mudou desde Pentecostes. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.